Vai começar mais um podcast. Faz um tempinho que eu não fiz nenhum vídeo, né? Sobre algum assunto ou ter lançado algum podcast. Então a gente vai mais para um bloco aí de uma carta que eu acho que começar o ano, né? Primeiro podcast falando sobre ela, né? Que é a Triple Tactics Talent, né? Que é uma mágica, né? E ela tem efeito de 3 cartas formidáveis no Yu-Gi-Oh, né? Vamos colocar aqui os efeitos dela, né? Pra vocês verem. Se o seu oponente ativou um efeito de monstro durante a sua fase principal neste turno, aí você pode ativar um dos efeitos, né? Compre 2 cards. Tome o controle de um monstro que o seu oponente controla até o final da fase. Olhe a mão do seu oponente e selecione um card e baralhe no deck, né? Você só pode ativar esse efeito uma vez por turno, né? Da carta. Então, como eu tinha falado, né? Ela tem 3 efeitos fortes aí de cartas que, com exceção da Shadow of Hatch, todas estão banidas, né? A Pot of Greed, né? Que é a clássica, o pote clássico, né? Que compra 2 cartas e sem restrição nenhuma, tá banido. E a outra é a carta que também tá banida, que era a carta. Queria que agora aqui da cabeça, né? Não tô lembrando agora de cabeça o nome dela, mas tinha uma carta que tá banida e que ela tá. Deixa eu pegar aqui. Hoje eu tô com a colinha, né? Hoje eu tô com a colinha aqui. Deixa eu botar aqui na banlist. Mas enfim, ela tem tem 3 cartas aí muito fortes, né? Sendo que uma foi soltaram aí, né? Recentemente, mas deixa eu ver, acho que é essa aqui, Force Century, né? Deixa eu ver, tem uma carta que é foda pra caralho, que ela faz isso mesmo. Essa aqui. Eu vou deixar aí na tela pra vocês, né? Olha a mão do oponente, selecione uma carta e retorne pro deck, né? E aí baralhe o deck. Eu vou deixar a imagem das 3 cartas aí pra vocês, né? Eu tô vendo aqui no computador. Mas o que eu quero dizer aí? Que a Triple Tactics Talent, ela acho que muita gente fala sobre, logo quando ela lançou, né? Mas muita gente falou que aí ela combina as 3 power cartas que o jogo já teve, né? A Force Century, a Pot of Greed, né? A Pot da Ganância e a Shadow of Hatch, né? A troca de opinião, troca de coração, né? Troca de opinião, né? Essas 3 cartas aí, ela tem um efeito muito forte, né? Todas as 3, e aí você tem a base dessa carta em uma carta só, né? 3 cartas fortes em uma carta só, basicamente isso, né? Então eu queria fazer um pouco de discussão aqui, afinal ela é justa ou injusta, né? No meu ponto de vista, no vácuo aqui, eu colocaria que essa carta ela tem um problema complicado, né? Ela tem um problema que a gente tem que levar em conta. Ela pune hand traps, né? Ela pune jogadas aí, porque é muito fácil o oponente, como ela é uma magia rápida, tu vai usar isso no teu turno, né? Então
assim, tu leva uma interação do oponente, uma hand trap, por exemplo, tu acaba que atropelando essa carta. Ao comprar, aí tu pode tomar o bicho do cara, se ele tiver, dependendo da condição lá, né, do jogo, ou olhar a mão dele e tirar mais uma hand trap, entendeu? Então, qual é a discussão que eu falo aqui, que eu deixo aqui? É a discussão sobre ela punir hand trap, né? O problema da Triple Tactic Talent é esse, né? Ela punir hand trap, né? E já não bastasse o efeito de ver a mão do oponente, que é um efeito muito forte, né? A gente teve aí uma banlist recente que limitaram uma trap, né? Que também fazia o efeito de descartar uma carta da mão do oponente, né? Então essas cartas elas saem do jogo, né? Pelo menos no formato Advanced, né? O principal do Yu-Gi-Oh! Todo esse tipo de carta aí a Konami tenta limitar ou tenta banir, né? Para evitar esse tipo de jogada no jogo. Existem decks que podem fazer, né? Pode eventualmente fazer um Ômega, um Trishula, usar um outro efeito específico de outra carta, mas com um monte de restrições e jogadas ali específicas. E aí você consegue tirar a mão do oponente, né? Tirar as cartas do oponente, né? Igual a gente teve também decks aí como X-Save, né? Tinha essa jogadazinha de tirar. Quando o Trishula ficou a 3 aí, um breve período também, né? Surgiu muitos combos aí, o Ômega, enfim. O Yu-Gi-Oh! Quando se trata de mãos nunca foi uma coisa tão bem vista, né? Para a comunidade e pro jogo saudável, né? São decks assim que são bem complicados de lidar, né? E cartas assim são sempre complicadas de lidar, né? Quando você não consegue ter uma resposta contra essa carta, ela é basicamente uma win condition, dependendo dos casos, porque os decks meta, se eles não levam interações, basicamente tu faz o campo e ganha. Vai ficar que nem formatos aí da Era Pêndulo, né? Que como não tinha muita hand trap, a hand trap foi lançada já no final da Era Pêndulo, né? A Ash Bronson, né? Então essas cartas assim foram ganhando destaque depois, né? Já na Era Link e em diante, né? Final da Era Pêndulo para Era Link, né? Aí do meio aí dessa. E aí, como eram os antigos decks, a gente fazia o campo, extrapolava, né? Principalmente na Era Pêndulo, fazia os campos inquebráveis e aí tu era para basicamente ganhar na moeda, né? Ganhar no dado. E aí surgiu as anti-trap para controlar, né? Contorcionar esse tipo de campos inquebráveis, né? E quando você tem uma cartas como a TTT, né? A Triple Tactic Talent, você acaba que passando por algum efeito, né? Que possa punir você de estar fazendo muita jogada e enfim, ganhar o oponente aí no primeiro turno mesmo, né? Sem dar o FTK, sem dar o TK, mas impossibilitando ele de jogar, né? Então, você pode colocar também a discussão que ela é uma carta que te ajuda também a sair do campo quebrado, né? Em certo ponto sim. Se o oponente fazer um campo muito quebrado, a TTT pode te ajudar também, né? Tem esse fator. Mas ela vai estar muito mais relevante se você começar em primeiro. E é um tipo de carta para você começar, entendeu? Ela tem uma engrenagem, uma estrutura de carta que é uma estrutura de cartas que você usa para começar, né? Geralmente cartas que a gente substitui, né? Esse tipo de cartas quando tá em 5 para board break, né? Da Kill No More, enfim.
os board break, né? Outras hand trap. E aí você tira o talent, né? Pra conseguir fazer mais bloqueio possível no oponente. Aí que mora a discussão, né? Aí nada impede também do oponente usar a própria carta, a própria TTT. Então, ela acaba que criando aí uma estrutura, né? Um tipo de game design inadequado, né? E sinceramente não vejo por que essa carta tá 3, né? Porque realmente é uma carta que vai te punir muito pouco, né? E vai punir bastante o oponente, simplesmente porque ele te deu uma Ashe, um Veiler, uma Dedecro, ativou um Beasted, né? Um Bestial, né? E, né? Criou alguma possibilidade ali pra te bloquear, né? Que era pra ser bloqueado. Eu acho que a interação é uma coisa boa, entendeu? Principalmente se tratando de hand traps, né? Não falou de interação de fazer uma invocação no teu turno, fazer tipo de jogada aí pra começar a jogar no teu turno, né? Eu acho que cada jogo, assim, de uma perspectiva que a gente tem hoje, né? Que cada deck tem que jogar cada jogador tem que jogar no seu próprio turno, né? Eu acho que trazer essas estruturas de outros game design, tipo, começar a trazer decks com uma proposta de jogar só no turno do oponente, não é uma coisa tão boa, a não ser que ele tenha uma certa inteligência aí na hora de estruturar esse tipo de deck, né? Se tem aí uma restrição, uma punição que o oponente, que você, o controlador daquele deck, tenha para dissolver, né? E também para aproveitar desse tipo de mecânica, né? É uma das mecânicas mais discutíveis e umas que a comunidade menos gosta, né? Que é essa mecânica de ficar jogando no turno do oponente. E pior ainda é você ter cartas que vai punir vocês, vai punir o jogador de fazer aí as interações, né? Que às vezes não é suficiente para parar um deck ou deixar o campo dele mais saudável aí, para você ter uma volta, né? Uma rotação de turno mais justa, né? Então é isso. No meu ver aqui, primeiro podcast do ano, né? E a gente vai deixar aí vocês deixarem a opinião de vocês, o comentário. Eu acho que a arbitragem é justa ou injusta, e vou deixar aí vocês comentarem, darem feedback, né? Pra mim é uma carta que vai sempre punir aí as jogadas de interação, né? Das hand trap, que foi uma das coisas que eu mais elogiei quando veio a era Link, né? Que a mecânica em si enfraqueceu muitos decks, mas depois eles botaram a MR5, então meio que agora tá tudo mais rápido, tudo mais insano, né? Nas invocações aí, principalmente fusão. E hand trap mesmo tem ficado uma coisa mais se tu acertar, acertou. Se errar, não foi suficiente, tu perde, né? Então cartas como essa, como a Khaled, outras cartas que procuro fazer esse tipo de enguinha aí meio arriscada, né? O problema aí tá nessa questão de interagir com a mão do oponente, né? Eu acho que tinha que ser uma coisa sagrada a mão, né?
do duelista, né? E o que ele tem lá, né? Então acho que cartas que poderiam estar todas banidas aí. Falo com segurança aqui, né? Eu acho que mão e olhar o deck do oponente é uma coisa muito injusta, né? Se a gente quer um jogo do âmbito competitivo, se a gente quiser criar um formato específico para isso, aí já é outra história, né? Então é isso. Valeu, falou.